Há sons que a história tenta esquecer, mas continuam vibrando no fundo da consciência humana. Um deles é o chamado de 7 trombetas anunciadas no Apocalipse. Em poucos minutos, você vai percorrer a linha tênue entre profecia e realidade, atravessar controvérsias milenares, examinar bastidores pouco comentados por quem só olha a superfície do texto, e encarar perguntas que dividem estudiosos, fiéis e céticos há séculos. O que realmente significam esses 7 toques? Estamos falando de catástrofes literais, metáforas espirituais ou de um roteiro híbrido que mistura sinais cósmicos, colapso ambiental e a anatomia moral de uma civilização no seu limite? Este vídeo promete não só contar o que está escrito, mas destrinchar como esse livro organiza as pistas, a matemática do 1/3, a pausa calculada entre a 6ª e a 7ª trombeta, a presença de personagens que surgem do abismo e somem no horizonte. E por que isso tudo forma uma narrativa que ainda hoje exerce uma força magnética sobre quem se atreve a encará-la de frente. Antes de mergulhar, você precisa saber no que está se metendo. Aqui não tem enfeite nem sensacionalismo barato. A proposta é ir à raiz, comparar as descrições das trombetas com paralelos do Êxodo, com profecias dos antigos profetas, com ecos de linguagem que o próprio autor do Apocalipse puxa do restante das Escrituras. Vamos cruzar interpretações, das mais tradicionais às mais ousadas, e entender de onde elas vêm, quais são seus pontos fortes e onde costumam escorregar. Vai ter análise textual, sim, mas com ritmo e clareza. Por que granizo e fogo aparecem de novo? Por que a estrela chamada absinto cai justamente nas fontes de água doce? O que significa a insistência no 1/3? É casualidade estilística ou um recurso para dizer isso é só o começo? E, principalmente, por que a 7ª trombeta não despeja destruição, mas uma proclamação que muda o tabuleiro? Nos bastidores desse estudo há disputas intensas. Tem quem leia tudo de forma literal, apontando para a possibilidade de eventos astronômicos, uma massa incandescente que atinge o mar, alterações luminosas que lembram eclipses ou tempestades atmosféricas, e há quem defenda uma leitura simbólica, onde estrelas são seres espirituais, águas amargas são sistemas que envenenam consciências e langostas. São forças de opressão que invadem não campos agrícolas, mas a mente e o espírito. Entre esses polos, um campo híbrido ganhou tração. Reconhecer que o texto funciona em camadas, uma descrição de impactos físicos que também comunicam verdades morais e espirituais. Este vídeo abre o backstage dessas escolas de leitura e mostra por que o Apocalipse é menos um quebra-cabeça para a adivinhação do futuro e mais um mapa das falhas tectônicas que atravessam a humanidade. Outro ponto que a maioria ignora, e que você vai ver com nitidez, é a curadoria narrativa. O Apocalipse é milimetricamente estruturado. Primeiro, 4 trombetas atingem a criação: terra, mar, águas doces, astros. Tudo em escala de 1/3, como se a própria história estivesse sendo freada para dar espaço à consciência. Depois, uma virada dramática. As 3 últimas trombetas focam diretamente no ser humano. Não é à toa que surge a voz de uma águia proclamando 3 ais, um aviso: o alvo mudou. Esse salto de foco é crucial para entender o andamento do enredo. Não é um desfile aleatório de desastres, é uma progressão pedagógica. Se não ouvimos a palavra, ouviremos o juízo. Se não aprendemos com a ferida da terra, sentiremos o peso na pele. Você também vai enxergar como a narrativa manipula a expectativa do público com precisão de cirurgião. Um exemplo: a pausa entre a 6ª e a 7ª trombeta. Quando tudo parece caminhar para o desfecho, o texto desacelera. Entra um anjo imenso com um pé no mar e outro na terra, surge um livrinho doce e amargo, 2 testemunhas falam, caem, são celebradas e voltam à vida diante de câmeras imaginárias de todo o mundo antigo. É uma manobra de retenção. O leitor, e, agora, o espectador, é forçado a lidar com o intervalo. O que seria um corte para o clímax vira um suspense que aperta a alma. O vídeo vai te mostrar como essa pausa não é um capricho literário, mas a chave para entender a 7ª trombeta. Ela não derruba mais nada, ela declara. Uma coisa é assistir ao mundo ruir aos poucos, outra é ouvir que o jogo acabou e o tabuleiro tem dono. Falando em dono, prepare-se para encarar conceitos que geram polêmica até hoje. Abaddon, o chamado destruidor, lidera criaturas que não se parecem com nada que você colocaria em um documentário de natureza. O texto as descreve com traços de guerra, metal, dentes de fera, rostos que lembram gente. O que fazer com isso? Dizer que são helicópteros ou drones é simplificar. Reduzir a alegoria a uma engenharia moderna pode empobrecer a força do símbolo.
Por outro lado, descartá-las como pura metáfora é perder de vista que a literatura apocalíptica opera com imagens de impacto para comunicar realidades que nos ultrapassam. Aqui, vamos caminhar entre as duas margens com respeito, mostrando como cada leitura busca coerência e onde a narrativa do livro nos pega pela mão para não tropeçarmos nos nossos próprios pressupostos. Outro bastidor que você precisa conhecer: a engenharia dos números. O 1/3 não é casual. É uma régua. Um lembrete de que o juízo é restringido, ainda não é o fim. O texto repete isso como martelo: ainda há tempo. A pergunta incômoda é: tempo para quê? A resposta, também incômoda: para arrependimento. E aí mora uma das viradas mais duras do livro, a insistência em mostrar que, diante de perdas imensas, multidões preferem o orgulho à mudança. Vamos explorar como esse detalhe dialoga com sentenças antigas de profetas, com as tábuas do Êxodo, com padrões literários que funcionam como trilhas sonoras invisíveis, guiando a sua leitura sem você perceber. Na reta final desta introdução, vale avisar: vamos pisar em terreno sensível. Quando se fala em juízo, sempre aparece quem use o tema como arma para acusar pessoas, grupos ou culturas específicas. Não é essa a proposta. O foco aqui é o texto, o seu contexto e a pergunta que ele faz a cada ouvinte, sem importar rótulos: o que te molda? O que você adora, no sentido profundo de onde coloca confiança e atenção? E qual o impacto disso na forma como você vive, cuida da criação, trata o outro, organiza a própria alma? Esse recorte mantém a integridade do conteúdo e respeita as diretrizes de comunidade, porque troca ataques por responsabilidade pessoal e reflexão madura. Então, o que você vai ver a partir de agora? Primeiro, a sequência das 4 trombetas que balançam a criação e deixam rastro. A terra queima, o mar sangra, as fontes amargam, o céu escurece. Em seguida, o foco muda para o humano. O abismo é aberto e a guerra se espalha com alcance e intensidade que ultrapassam números plausíveis para a época do autor. No meio disso, a pausa decisiva: um anjo monumental, um livro que adoça. E amarga, a medição de um templo que separa o autêntico do aparência. Por fim, a virada que redefine tudo: a 7ª trombeta como coroação, o templo celestial aberto, a arca aparecendo e a declaração de soberania que fecha o circuito, não encurtando a história, mas inaugurando outra ordem de realidade. Se você chegou até aqui, já percebeu, este vídeo não vai desperdiçar o seu tempo. Ele vai te conduzir por uma narrativa que é, ao mesmo tempo, antiga e atual, dura e necessária. E vai entregar o que promete: clareza sobre o que cada trombeta anuncia, contexto para entender por que essa sequência é como é, e uma leitura honesta das controvérsias que cercam o tema. A partir daqui, respiramos fundo e entramos na história, não como quem coleciona teorias para uma conversa de bar, mas como quem sabe que certas palavras foram escritas para acordar consciências. Quando a primeira trombeta soar no nosso roteiro, você vai reconhecer o terreno. E, ao reconhecer, vai entender por que essa antiga melodia ainda tem força para nos parar na beira do abismo e fazer a pergunta que realmente importa: o que você faz quando o silêncio do céu dura meia hora e, de repente, um som corta o mundo ao meio? Imagine o silêncio do céu quebrado de repente por um som que não se parece com nada que já ouvimos. Um toque metálico, penetrante, que carrega não só vibração, mas juízo. É assim que o livro do Apocalipse descreve a primeira trombeta. O cenário é dramático. Quando o anjo sopra, granizo e fogo misturados com sangue são lançados sobre a terra. 1/3 das árvores queima, e toda a erva verde é consumida. A cena ecoa diretamente as pragas do Egito descritas em Êxodo, como se o autor quisesse nos lembrar de que a história se repete em escala maior. O detalhe do 1/3 é crucial. Não é destruição total. É como se Deus estivesse permitindo um juízo controlado, limitado, ainda com espaço para a humanidade se arrepender. Curioso notar que, mesmo diante dessa devastação, o texto não menciona reação de arrependimento, apenas silêncio humano diante da calamidade. A segunda trombeta aprofunda a tensão. Algo como uma grande montanha ardendo em chamas é lançado ao mar. A imagem é tão vívida que gera debates até hoje. Alguns veem nisso a descrição antecipada de um impacto astronômico, um asteroide ou meteorito caindo nos oceanos. Outros defendem que a linguagem é simbólica, retratando impérios que colapsam, arrastando economias, rotas marítimas e comércio junto com eles. O fato é que o mar se torna sangue, 1/3 das criaturas marinhas morre e 1/3 dos navios é destruído. Aqui, o paralelo com a primeira praga do Egito, o Nilo transformado em sangue, fica ainda mais evidente.
O mar, símbolo de instabilidade e caos na mentalidade hebraica, agora sangra como se fosse um corpo ferido. O impacto não é apenas ecológico, é cósmico, espiritual, existencial. A terceira trombeta adiciona uma nova camada de mistério. Uma grande estrela chamada Absinto cai do céu, atingindo os rios e fontes de águas doces. Absinto, na tradição bíblica, está ligado ao amargor e ao veneno. O resultado é que 1/3 das águas se torna amargo, e muitos morrem ao bebê-las. Para leitores antigos, isso evocava a lembrança do Êxodo, quando as águas de Mara eram amargas até serem curadas por intervenção divina. Aqui, porém, não há cura. A estrela que cai traz morte e contaminação. Alguns estudiosos associam esse fenômeno a eventos de contaminação ambiental ou mesmo a queda de corpos celestes que envenenam lençóis freáticos. Outros enxergam simbolismo, a corrupção de algo essencial para a vida, como a verdade ou a pureza da fé, sendo envenenada e consumida pela humanidade. Seja físico ou espiritual, o efeito é devastador. Aquilo que deveria trazer vida agora traz morte. A quarta trombeta desloca o olhar para o alto. 1/3 do Sol, da Lua e das estrelas escurece, e o dia perde parte de sua luz, assim como a noite. Essa descrição remete a fenômenos cósmicos, eclipses, erupções vulcânicas, tempestades de poeira que obscurecem o céu. Mas, mais do que isso, carrega um simbolismo profundo. A criação inteira perde seu brilho. O firmamento, que desde Gênesis é descrito como sinal de ordem e beleza, agora reflete juízo e instabilidade. A escuridão parcial não é apenas um detalhe climático, é o prenúncio de que o mundo está entrando em colapso não só físico, mas também espiritual. Curiosamente, aqui há também uma pausa narrativa. Antes que a quinta trombeta soe, uma águia, símbolo de juízo e vigilância, voa pelo céu proclamando: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa das outras vozes de trombeta. É como se o texto avisasse ao leitor: se você achou que estava ruim, o pior ainda está por vir. A quinta trombeta muda completamente o foco. Uma estrela caída recebe a chave do abismo e o abre. Dali sobe uma fumaça tão densa que escurece sol e ar, e dessa fumaça emergem criaturas descritas como gafanhotos, mas diferentes de qualquer praga natural. Eles têm aparência híbrida, rostos humanos, cabelos longos, dentes de leão, couraças de ferro e caudas semelhantes às de escorpiões. Sua missão não é devorar plantas, mas atormentar pessoas que não têm o selo de Deus. Durante 5 meses, essas criaturas ferem de tal modo que os homens desejarão a morte, mas a morte fugirá deles. O texto nomeia seu rei, Abaddon, em hebraico, ou Apolion, em grego, o destruidor. Aqui, o Apocalipse mistura imagens espirituais com terror psicológico. O tormento não é só físico, é existencial, um estado em que o sofrimento é insuportável, mas o alívio é negado. O impacto dessa descrição é tão forte que atravessa séculos gerando interpretações. Uns enxergam um exército espiritual, outros, forças políticas e tecnológicas, e há quem veja metáforas para vícios e corrupções que consomem a alma humana por dentro. A sexta trombeta é ainda mais aterradora. 4 anjos são soltos junto ao rio Eufrates, e com eles vem um exército de 200 milhões de cavaleiros. O número é tão gigantesco que, na época em que o texto foi escrito, ultrapassava qualquer exército imaginável. As descrições dos cavalos e cavaleiros misturam fogo, fumaça, enxofre, cabeças como de leões e caudas que ferem como serpentes. O resultado é morte para 1/3 da humanidade. O Eufrates, fronteira histórica entre impérios e povos, agora se torna palco da liberação de juízo em escala mundial. Mas talvez o detalhe mais perturbador não esteja na catástrofe em si, e sim na reação da humanidade. Mesmo após essa destruição sem precedentes, o texto diz que as pessoas não se arrependeram de suas obras. Continuaram adorando ídolos, praticando feitiçarias, imoralidades e violências. O juízo, que tinha como propósito despertar, expõe apenas a dureza do coração humano. E então acontece algo inesperado: o ritmo desacelera. Antes da última trombeta, a narrativa abre espaço para uma pausa cheia de símbolos. Surge um anjo poderoso, envolto em nuvem, com arco-íris sobre a cabeça, rosto como o sol e pés como colunas de fogo. Ele segura um livrinho aberto e proclama que o tempo já não será mais adiado. João é instruído a comer o livro, doce na boca, amargo no estômago. Essa cena marca o contraste entre a doçura da revelação e o peso da mensagem profética. Depois, 2 testemunhas aparecem em Jerusalém. Elas profetizam, realizam sinais, são perseguidas e mortas.
Seus corpos ficam expostos, a humanidade celebra sua queda, mas após 3 dias e meio, elas ressuscitam diante de todos. Um terremoto destrói parte da cidade, 7.000 pessoas morrem, e finalmente os sobreviventes dão glória a Deus. É a primeira vez em toda a narrativa que há um lampejo de reconhecimento divino após tanto juízo. Essa pausa funciona como respiro narrativo e espiritual. Antes da 7ª trombeta, o texto lembra que ainda existe espaço para arrependimento e testemunho fiel. Chegamos ao ponto que todo o Apocalipse vinha preparando, a 7ª trombeta. Durante capítulos inteiros, os leitores foram conduzidos por visões de pragas, sinais, trombetas e testemunhos. Cada som, cada catástrofe, parecia preparar o palco para algo maior, algo definitivo. E quando o 7º anjo se adianta para tocar, o clima é de expectativa cósmica. Não é apenas mais um juízo. É o momento da consumação. O texto descreve que, quando a trombeta soa, em vez de descrever imediatamente uma praga ou uma catástrofe, o céu se enche de vozes. Isso já muda completamente o tom. Até aqui, cada trombeta trouxe destruição parcial, mas a 7ª não anuncia devastação imediata, anuncia vitória. As vozes proclamam em uníssono: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. É como se a eternidade inteira tivesse esperado por esse anúncio. O que era do homem, agora é reclamado por Deus. O que parecia dominado por impérios, por sistemas, por poderes rebeldes, agora pertence ao Cordeiro. Essa proclamação é tão impactante que os 24 anciãos, representantes simbólicos dos redimidos de todas as eras, imediatamente deixam seus tronos, se prostram e adoram. Eles reconhecem que o momento esperado chegou. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque tomaste o teu grande poder e começaste a reinar. Aqui está a chave: não é que Cristo começará a reinar em algum futuro distante, é que o domínio já foi transferido. O anúncio é a coroação pública do que já estava decretado desde a cruz e a ressurreição. O reino finalmente está manifesto. Mas junto com o anúncio da vitória vem também a declaração de juízo. O texto diz: iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e para dares o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, e para destruíres os que destroem a terra. Aqui vemos a dupla face do retorno de Cristo. Ao mesmo tempo em que é recompensa para os que permaneceram fiéis, é condenação para os que rejeitaram a Deus. O reino não é apenas glória, é também justiça. A cruz que oferecia graça agora se torna trono de julgamento. Esse é um dos pontos mais polêmicos e debatidos do Apocalipse. Para muitos, o tempo de julgar os mortos aponta para o grande juízo final, em que toda a humanidade será chamada à prestação de contas. Para outros, é um anúncio de que já começa uma nova era de justiça, onde os fiéis serão vindicados. O que não se pode negar é a força da imagem. Deus não apenas reina, mas reina em justiça. Ele recompensa e pune. Ele protege os seus e derruba os que destroem. Curiosamente, essa frase, destruir os que destroem a terra, ressoa com uma atualidade impressionante. Em uma época onde a humanidade vê os impactos de sua ação sobre o planeta, essa declaração ecoa como profecia viva. O Deus que criou a terra não